Bom dia, nono ano. Estou aqui mais uma vez, o professor Eduardo Moura, gravando nossas aulas de literatura, ok? E vamos daqui hoje, dar continuidade a essa obra literária tão fascinante, que tem um grande poder, uma obra, que nos leva, a refletir com muita profundidade sobre vários aspectos da existência humana, ok? E hoje eu quero aqui trabalhar com vocês a página 43 da obra em questão, A Metamorfose, desse grande escritor judeu, certo? Que viveu na antiga Tchecoslováquia, certo? E que teve suas obras, grande parte de suas obras foram escritas e publicadas, beleza? No começo do século XX. Então, posso dizer para vocês que essa obra literária é uma obra que faz parte da chamada, do que chamamos hoje de literatura moderna, beleza? Vejam bem, que na obra passada, quando vocês já leram, romances que fazem parte do chamado, da chamada literatura romântica, e agora vocês estão, com a obra que faz parte do que chamamos de literatura moderna, e que aqui Kafka, ele nos leva a refletir sobre os absurdos, os absurdos existentes que há na nossa existência, que a gente vê esses absurdos e que a gente não para pensar, para criticar, não se pergunta do porquê isso ocorre, qual é a causa disso ocorrer, beleza? Na nossa existência. E é por isso que é uma obra fascinante, é uma obra genial, a Metamorfose. Aliás, a literatura que foi produzida por esse escritor. Beleza? Então, eu quero ler aqui, e é bom que todos vocês estejam com a obra literária em mãos. Meus amores, literatura se trabalha com a obra literária em mãos, para a gente fazer a leitura do texto, para a gente poder fazer uma análise do texto, para a gente poder fazer uma análise das construções dos parágrafos, das palavras que são empregadas, e etc, etc, etc. E que o objetivo de tudo isso é a gente pensar sobre aquilo que o escritor quis, aquilo que o escritor está nos dizendo, aquilo que o escritor está expressando. Isso, na minha opinião, é o mais importante quando se lida com a literatura, certo? É saber captar e depois que a gente consegue, certo, captar o que o escritor está expressando, a gente pensar sobre isso. Se há uma verdade sobre isso que ele está nos dizendo. Beleza? Então, vamos para cá, agora para a leitura do segundo parágrafo da página 43. Certa vez, coisa de um mês depois da metamorfose de Gregor, lembrando que Gregor é o protagonista da história, quando já não deveria haver mais motivo especial para a irmã sobressaltar-se com o seu aspecto, lembrando que Gregor passou por uma metamorfose. Gregor, lembrando que essa metamorfose só ocorreu no aspecto físico. A metamorfose não se processou. A metamorfose, ela não ocorreu na alma do personagem em questão. Beleza? Isso devemos ter em mente. Beleza? A metamorfose, ela é no aspecto externo. A metamorfose não ocorreu, certo, no que se refere à alma. Porque o mais importante permaneceu. O mais importante, quando falamos de seres humanos, é a alma, não é o corpo.
Embora o corpo, sabemos que o corpo é extremamente, é algo negativo na filosofia platônica, mas o corpo também tem sua importância também, beleza? Mas aqui vemos o seguinte, certo? Mas aquilo que nos classifica como seres humanos, beleza? Como a questão da linguagem, como a questão do pensar, do falar, que é aquilo que os gregos chamavam de logos. O logos é o pensamento. A linguagem é logos. Mas vejam bem, a linguagem se relaciona com o pensamento. A reflexão, eu expresso por meio da linguagem o que eu penso, eu expresso por meio da linguagem as minhas ideias, eu expresso por meio da linguagem o meu raciocínio, beleza? Por isso que a linguagem também ela é logos, o pensamento também é logos, a reflexão também é logos. É muito interessante isso, beleza? E se a linguagem é logos, isso numa perspectiva grega. Então, e é isso, ó, pensamento, linguagem, certo? Isso é algo que caracteriza o ser humano, beleza? E essa metamorfose, vejamos bem, quando a metamorfose, ela vai se processar no corpo, beleza? Se processa no corpo. Mas é justamente essa mudança que ocorreu no corpo do personagem em Cristo, do personagem em questão, é isso que vai afastar, isso vai fazer com que a família de Gregor Samsa o confine. Não é nem tanto que o seu local de descanso, o seu local privado, que era o seu quarto, agora ele foi transformado em um cativeiro. O que é um cativeiro? É uma prisão. Beleza? A família não quer mais ver o personagem. Principalmente o pai. E é muito interessante que vocês pesquisem, certo? E que eu vou passar aqui uma informação para vocês e que vocês podem até se aprofundar, ok, meus amores? Na pesquisa de vocês, o próprio o próprio escritor, ele tinha uma relação muito conflituosa com o seu pai, beleza? Então, a figura do pai para o próprio escritor, né, para Kafka, ele vê a figura do pai, mas é porque o pai dele foi extremamente repressor, beleza? Então, devido ele não tinha uma boa relação para com o seu pai. E isso, é claro, vai ter um reflexo na obra do personagem, isso vai ter um reflexo na obra do escritor. Beleza? Justamente essa relação de conflito que ele tinha com seu pai. E é interessante que essa relação, a partir do momento em que ocorre essa mudança corporal, o pai se distancia, a irmã vai se distanciar. Como eles vão confinar, eles vão trancar. Gregor vai viver trancado, né? Ele vai se afasta do convívio em família e vai se afastar também do convívio em sociedade. O pai não quer mais vê-lo fora do quarto. E quando vê, vocês vão ver mais lá na frente, ele vai se valer da violência. E é muito interessante uma metáfora que nós vamos analisar nas próximas páginas, né? Essa relação, né? E presta atenção que a metamorfose, né, ela se processa em outros aspectos também. Então, Gregor tinha uma vida harmoniosa com a mãe, com a irmã e com o pai. Agora, como o corpo mudou, porque seu corpo, e é justamente isso que eu quero analisar aqui com vocês, o seu corpo causa repulsa, o seu corpo agora, né, é um corpo de um objeto, é um corpo de um inseto gigantesco, né?
se torna assim algo feio, não é algo que é agradável aos olhos humanos, não é algo que é agradável aos olhos da sociedade. Por isso que o pai não quer nem vê-lo, certo? E quando vê, o pai vai agir com extrema brutalidade, o pai vai agir com violência para com o filho. Vocês viram naquela passagem que Grego não consegue passar pela porta, certo? E ele passa, né, com todo esforço, que isso vai ferir o seu corpo. É claro que isso vai também afetar a sua alma. Vamos nessa obra em questão, ficar atento nisso, né? O que se passa no psicológico do personagem em questão. Beleza? Aquilo que o personagem, aquilo que o protagonista está pensando. Claro que nós não devemos deixar de lado as ações dos outros, mas o que as ações dos outros, certo, vão fazer para afetar a alma do protagonista. Então, é essa parte que eu vejo que é de uma riqueza tremenda. E que a partir disso possamos pensar e possamos refletir sobre os absurdos existentes que há no que se refere à existência humana. Né? Vejam bem, olha que absurdo grande é esse, né? Que vai ser, né? O pai, né? O progenitor, depois que repele um filho, que espanca um filho, que age com extrema violência para com o filho, certo? E que a partir disso, para a gente pensar que isso é uma realidade, isso faz parte da existência humana. Kafka nos leva a pensar sobre isso. Porque é claro que isso tem a ver com aquilo que o próprio escritor passou. É uma relação muito conflituosa para com o pai. Ele viu o pai como uma figura, como um homem extremamente autoritário, certo? E esse autoritarismo reprimia muito o próprio escritor. E que é claro que isso vai ter um reflexo, né, na obra do escritor, ok? E aqui nós temos a relação, né, do personagem Gregor Samsa para com o seu pai. Ok? E é justamente aqui na página 43 que o próprio personagem, né, quando diz assim, ó, vou continuar minha leitura aqui com vocês. Quando já, certa vez, coisa de um mês depois da metamorfose de Grego, quando já não deveria haver mais motivo especial para a irmã sobressaltar-se com seu aspecto, ela chegou um pouco mais cedo que de costume e encontrou imóvel e numa posição assustadora, olhando pela janela. Grego não se surpreenderia se ela não tivesse entrado, já que sua posição a impedia de abrir a janela imediatamente. Mas ela não somente não entrou, como se virou de costa e fechou a porta. Um estranho poderia pensar que ele estava de tocaia para mordê-la. É claro que Grego se escondeu imediatamente debaixo do sofá, mas precisou esperar até o almoço para sua irmã retornar. E ela parecia mais perturbada que o habitual. Foi assim que reconheceu que seu aspecto ainda lhe era insuportável. Essa parte é muito interessante. Ou seja, lendo aqui mais uma vez, foi assim que reconheceu que o seu aspecto ainda lhe era insuportável. As pessoas, ou seja, a irmã não suportava, o pai não suportava mais com aquele aspecto que o filho agora tinha. Beleza? E aqui eu vou findar minha aula. Espero que todos vocês estejam bem, ok? Um abração virtual em todos, beleza? Façam a leitura dessa obra, gente. Vale a pena
fazer uma leitura dessa obra em questão. É uma obra que tem um grande valor na história da literatura ocidental. Tchau, tchau para vocês, tudo de bom para vocês, ok?